Fala, meus queridos, professor Adilson, para a gente estar dando continuidade às nossas aulinhas de geografia. Hoje finalizamos aí o nosso conteúdo referente à região norte do Brasil. Já entendemos um pouco os aspectos naturais e físicos da região norte, já entendemos um pouco a dinâmica econômica da região norte e hoje a gente vem tratar um pouco sobre a sociedade, algumas sociedades específicas existentes ali na região norte do Brasil e vamos tratar alguns impactos ambientais, alguns problemas que vêm sendo causados na região norte por causa das populações que existem ali. Primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente vai trabalhar na parte dos impactos ambientais, as ameaças à Amazônia, né? A constante expansão e o uso do solo para fins agrícolas, né? A agricultura, o agro, é um fator que gera grandes impactos e problemas ecológicos. Os grandes projetos de mineradoras também causam grandes problemas e grandes impactos ambientais. E nós sabemos que a região norte do Brasil é rica em variados minérios que muito interessam a essas empresas. O processo de degradação da Amazônia é principalmente devido à exploração desordenada dos recursos que lá existem. Existem muitos recursos na região amazônica, na região norte do Brasil, e existe pouquíssima fiscalização por parte do governo federal. Ao longo de toda a história do Brasil, isso ocorre e isso continua acontecendo. Porém, de uns anos para cá, vem até se intensificado, vem se tornado ainda mais grave devido a essa falta de fiscalização por parte do Estado brasileiro. A primeira coisa que a gente tem que entender é região norte, a gente tem que entender o que a Amazônia representa. Primeiro a gente tem que entender que existem, de certa forma, duas Amazônias. A Amazônia internacional e a Amazônia legal. O que é isso? A Amazônia é uma coisa só, é uma grande floresta que existe aqui no continente sul-americano, sendo que ela está dentro dos limites de fronteira de vários países distintos. Então a gente entende a Amazônia internacional como toda a abrangência da floresta que está aqui no continente sul-americano, que pertence a vários países. Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, todos esses países têm uma parcela da floresta amazônica. A maior dela, cerca de 60% da floresta amazônica, está em território brasileiro. O que a gente entende então? A Amazônia Internacional é a floresta amazônica que se distribui ao longo de vários países aqui da América do Sul. E a Amazônia Legal é a parte da floresta que está no território brasileiro, nos estados do território brasileiro. Só para a gente poder entender esses dois termos. Internacional, da América do Sul. Legal, a Amazônia que faz parte do território brasileiro. Vamos lá agora para as problemáticas que acontecem na floresta amazônica, na região norte, os principais impactos ambientais. Primeiro, o mais famoso de todos, que parece que todo mundo sabe que acontece, mas ninguém faz nada para acabar com ele, é o desmatamento. O que é o desmatamento? O desmatamento é a retirada da vegetação nativa, é a retirada da vegetação natural que cobre a floresta. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que o processo de desmatamento da Amazônia pode não parecer, mas ele foi um projeto político. Ele foi criado, ele foi intensificado quando o Estado brasileiro construiu a Transamazônica. Que foi a Transamazônica? Aquela estrada, que corta toda a região norte. Já estudamos um pouco sobre ela nas aulas passadas. O que acontece? Você abre uma estrada no meio da floresta, você já está desmatando a floresta. O intuito dessa estrada é levar o progresso, vamos dizer assim, levar investimento para aquela região, ser uma via de passagem. Ao longo dessa via de passagem, cidades foram nascendo, vilarejos. O que aconteceu? As pessoas que foram para lá começaram a limpar, vamos chamar assim, a desmatar a floresta para poder se instalar. Ou seja, a gente pode começar a dizer que a intensificação do processo de desmatamento da Amazônia é um projeto político que está relacionado à utilização dos recursos da floresta, a exploração daquela área pelo próprio governo federal. É tudo responsabilidade do poder público? Não, mas podemos fazer um corte a partir daí. Foi quando esse processo de desmatamento se intensificou, porque o governo fez políticas públicas para levar pessoas para lá, e essas pessoas, quando chegavam lá, precisavam se instalar. Criaram cidades, criaram vilas, e com isso eles desmataram para poder se instalar. Beleza?
Vamos lá. As consequências dessa degradação na Amazônia podem levar à extinção de espécies, animais e vegetais, né? Fauna e flora, e causa um grande desequilíbrio no ecossistema, contribuindo com o aumento da poluição oriunda sobretudo das queimadas. E acarreta a erosão do solo, que passa a ficar desprotegido. Vocês lembram o que é erosão? É quando o solo ele começa a se fragmentar e perder parte do seu material. Vamos lá, queimadas também são um grande problema que vem acontecendo na floresta amazônica nos últimos anos, né? O que é queimada? É simplesmente os agricultores eles tacam fogo na floresta para poder limpar a floresta. Muitas vezes essa queimada está associada à agropecuária, seja para poder limpar aquela área para tornar ela pastagem ou para limpar aquela área para tornar ela própria para a agricultura. Ah, pessoa, mas vai queimar tudo, não vai nascer nada ali depois. Eles corrigem o solo utilizando produtos químicos. Lembrem-se, a agricultura moderna é aquela que utiliza produtos químicos para capacitar o solo a produzir mais. Então eles corrigem esse solo queimado com a utilização de produtos químicos. O ano de 2019, em especial, fechou com um aumento de cerca de 30% nas queimadas registradas na Amazônia. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado aconteceu até uma situação onde aqui na região sudeste, durante um determinado período do dia, ficou tudo escuro, porque a fumaça da queimada, uma grande queimada que estava acontecendo na floresta amazônica, chegou até aqui. Ou seja, o impacto lá na região norte afetou a região sudeste do Brasil. A fumaça foi trazida para cá por causa dos ventos. Se vocês derem uma pesquisadinha na internet, vocês vão encontrar reportagens sobre esse dia. Foram registrados em 2019 cerca de 89 mil focos de incêndio. Pequenos focos, 89 mil focos de incêndio, 89 queimadas que foram causadas lá com o intuito da agropecuária. Hidroelétricas, Estamos tratando da região norte do Brasil. A maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica. Você tem um rio com uma grande vazão de água, propício para a instalação das hidrelétricas. Hidrelétrica é interessante para o Brasil? Sim, precisamos de energia, porém, a forma como ela vem sendo implementada, se vocês pesquisarem sobre a hidrelétrica de Belo Monte, vou deixar até a cargo de curiosidade, pesquisem sobre Belo Monte, vocês vão ver que o grande problema são os impactos ambientais causados pela construção da usina hidrelétrica. Vamos lá. Vocês têm uma imagem aí da usina hidrelétrica, vocês podem ver essa construção aí de concreto, não é? Uma água acumulada na parte de cima e na parte mais baixa o rio seguindo. Provavelmente nessa área, todo o rio era parecido com a parte de baixo, mas ele foi o quê? Construir essa barragem que armazena a água na parte de cima ali da cabeceira do rio. O que acontece ali? Quando você fecha a passagem da água, ela começa a se espalhar pelas áreas de planície mais próximas. Construção de hidrelétrica está associada ao alagamento de áreas próximas ao rio. E esse alagamento causa uma série de problemáticas ambientais e sociais ali. Os principais impactos ambientais ocasionados pelo represamento da água são a formação de grandes lagos artificiais, essa parte de cima aí. E esses lagos estão associados à destruição de extensas áreas de vegetação natural, as matas ciliares também, o desmoronamento das margens, o assoreamento do leito dos rios, o prejuízo à fauna e à flora local, os animais que viviam ali, as espécies únicas que viviam ali morrem por estarem alagadas, a alteração do regime hidráulico dos rios e a extinção de algumas espécies de peixes que não conseguem mais fazer as suas migrações por essa parte do rio. Tratando agora um pouquinho sobre algumas populações específicas que existem ali na região norte. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no censo demográfico de 2010, a população da região norte do Brasil era de cerca de 15 milhões e 800 mil habitantes. Já em 2019, essa população teria chego a cerca de 18,4 milhões de habitantes. 10 anos, 9 anos de diferença é um crescimento relativamente pequeno, mas na região que é menos
habitada dentro do território brasileiro. Mas não são esses números que a gente vai tratar de algumas populações específicas e características ali da região norte, o que a gente chama dos povos da floresta, que são as populações que vivem da floresta amazônica, vivem do rio Amazonas, e muitas vezes a sua subsistência está associada aos recursos naturais que eles retiram dali. O primeiro povo da floresta que a gente vai trabalhar são os ribeirinhos. Quem são os ribeirinhos? Ribeirinhos são populações que vivem ao longo dos rios, ao longo das margens dos rios. Podem ver lá as casinhas lá, são casinhas de madeira construídas muitas vezes acima do nível do rio por causa das épocas de cheias. Os povos ribeirinhos, ou ribeirinho, é o habitante tradicional das margens dos rios. Eles vivem em condições oferecidas pela própria natureza. Adaptam-se aos períodos de chuva. Significa que eles constroem suas casas mais altas do que o rio, porque quando começa a época de chuva, o rio tende a subir, mas não alaga as casas das pessoas que já estão habituadas àquele meio. Os ribeirinhos são simples e vivem com o que a natureza oferece a eles. Além disso, os conhecimentos eles tendem a ser passados de geração em geração, de pai para filho. O pai explica como é que funciona o rio, que tipo de peixe ele consegue tirar do rio, quais são os vegetais que ele consegue utilizar ali da floresta próxima à casa deles. São uma população tradicional e quando a gente fala lá da usina hidrelétrica, são uma das principais populações afetadas. Imagina, essa população vive na margem de um rio que de repente foi represado para a construção de uma hidrelétrica. Aquele lago artificial criado ali, ele é muito superior ao que ele está acostumado ao crescimento do rio. O que acontece com ele? Ele tende a perder as casas dele, perde o seu meio de subsistência, que na maioria das vezes é a pesca. São os povos mais impactados pela construção das hidroelétricas. Os indígenas, né? É impossível falar da região norte do Brasil sem tratar dos indígenas. Estamos falando daí da região da floresta amazônica, certo? A população indígena do Brasil representa um grande contingente de povos indígenas, ou seja, existem povos diferentes no território brasileiro. Aí dentro da região norte do Brasil, na região amazônica especificamente, cerca de 180 povos distintos vivem naquela região ainda hoje. Populações indígenas diferentes, totalizando cerca de 208 mil habitantes, ou seja, na região norte do Brasil, contabilizado pelo IBGE, no seu último censo, cerca de 208 mil das pessoas que vivem ali são populações indígenas. Especificamente aí, né, a cargo de curiosidade, eu trouxe um povo indígena específico, que são os Yanomamis. Por que eu trouxe eles? Porque eles são considerados pela FUNAI o povo indígena brasileiro, né? Ele, na verdade, ele não está localizado só no território brasileiro. Ele é o povo que teve menos contato com a civilização. É o povo ainda que mantém muitas das suas raízes tradicionais históricas aí desde antes do processo de colonização brasileiro. Eles têm lutado muito contra a perda de suas terras tradicionais e contra o genocídio, né, que é a morte dos seus iguais. Eles lançaram recentemente uma hashtag, né, tecnologia chega, né, fora garimpo, fora Covid, porque, segundo alguns estudos que estão sendo realizados, tem muitas populações indígenas sendo afetadas pelo Covid-19. E eles são uma população que ainda não está sendo contabilizada direito para as análises dessa pandemia. Vamos lá. Outra população tradicional são os seringueiros. Quem são os seringueiros? É uma população que vive da subsistência. Eles vivem de um recurso natural específico que eles tiram da floresta, que é o látex. Látex é um material utilizado para a confecção de borracha. Seringueiros são trabalhadores que vivem da extração do látex das seringueiras. Eles são chamados de seringueiros porque eles trabalham extraindo látex das seringueiras. Seringueiras é o nome da árvore. Possui um modo de vida integrado à natureza, dependendo dela não apenas para o exercício da sua atividade produtiva, mas para a sua subsistência como um todo. Sendo assim, valorizam e respeitam as matas e tentam preservá-la e se integrar a ela em equilíbrio. Com isso aí, galera, a gente finaliza aí a nossa aula sobre as populações e os impactos ambientais que acontecem na região norte do Brasil. Finalizamos aí o nosso curso sobre a região norte.
Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer curiosidade, não entendeu alguma coisa, quer saber um pouco mais sobre algumas populações, dá uma pesquisada ou deixa uma pergunta aqui que eu tento ajudar da melhor forma possível. Valeu, galera? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.